Gálatas 2:20, amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Irmãos, esse texto que nós lemos, Paulo, ele vai dizer para os irmãos ali da igreja da Galácia que ele, ou seja, Paulo, já não mais vivia, mas agora quem vivia em Paulo era o Senhor. E isso daqui que Paulo explica, que Paulo ele fala para os irmãos aqui no capítulo número 2, logo a uma carta. Essas divisões aqui são posteriores a essa carta, mas para a gente aqui está no capítulo de número 5. Paulo vai explicar melhor essa diferenciação, quando lá ele coloca o viver no Espírito ou viver na carne. Que ele diz que as obras da carne são manifestas em tais, está lá: prostituição, impureza, lascívia, difamação, dissensão, peleja, contenda, ira, e por aí vai. E a obra ou fruto do Espírito é tal. Mas aqui ele já começa a falar um pouco a respeito disso, e ele diz que ele não mais vivia, mas Cristo vivia nele. Então todos os irmãos, ou todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que se uniram ao Senhor, eles têm vamos usar um termo bem chulo, ou um termo bem contemporâneo, tem esse avatar de vida. Ora vivemos no avatar de Adão, e ora vivemos no avatar de Cristo. É igual aquele texto das máscaras, né? Não sei se você já viu aquele teatro que o cara bate lá na porta e o rapaz vai lá e pega: deixa eu ver aqui, é o João, deixa eu colocar uma máscara para mim falar com o João. Aí bate lá na porta: quem é? O André, deixa eu colocar uma máscara para mim falar com o André. Então nós temos esses dois viveres em nós. O Senhor, como sempre falo para os irmãos, ele repartiu a sua vida conosco, e nós temos direito de acessar essa vida. Um ato profético disso, ou a sombra dessa realidade que nós carregamos em nós, é o batismo nas águas. Se você ler Romanos 6, vai falar que morremos a morte de Cristo para viver a sua vida. Por outro lado, se nós lermos Gênesis no capítulo número 4, nós vamos ver que após a queda, Adão teve Caim e também Abel. Nós sabemos da história, um matou o outro. E depois, se você continuar lendo, nos próximos capítulos vai falar a respeito de Sete, que Adão mais uma vez conheceu a sua esposa, deu à luz a um filho, homem, seu nome foi Sete, e esse filho, homem de Adão, ele era segundo a sua imagem e semelhança. Então, Adão era, antes do pecado, imagem e semelhança do Senhor, tinha a imagem do Senhor Jesus impregnada nele. E após o seu pecado, ele caiu, perdeu tudo aquilo que ele tinha acesso,
E ele teve 3 filhos agora à sua imagem e à sua semelhança, sendo que um foi errante pelo caminho, um nômade, um fugitivo, outro morreu assassinado pelo próprio irmão, e o terceiro, Sete, foi feita a imagem caída de Adão e a sua semelhança também caída. Então por isso que foi necessário a vinda do Senhor para resgatar essa vida de Deus em nós. Porém, o nosso antigo Adão vive aqui também. Então, ora vivemos com Adão, ou como Adão, e ora vivemos com o Senhor, ou como o Senhor, em nós. E o que nós temos que fazer, irmãos? Pedir para que o Senhor Jesus tome a nossa vida por completo. Deixe Adão escondido lá nas entranhas, né? Não acessamos o avatar de Adão, mas acessamos Cristo em nós. Se você viu aquele filme Avatar, no primeiro filme, o rapaz lá que é o principal, não lembro o nome dele lá, o principal do filme, ele não anda. Então ele preferia viver no Avatar, porque no Avatar ele era alto, ele era forte, ele conseguia andar, ele conseguia correr, relacionar com as pessoas, e no corpo humano dele, ele não conseguia ter toda essa articulação. Então, só para a gente assimilar de uma forma bem simples, é dessa forma, irmãos. Como nós estamos vivendo? Quem está vivendo em nós? O Senhor Jesus ou Adão? Porque o Senhor Deus, o Pai, Ele vai ver essas duas figuras. Embora Ele nos conheça, sabe o nosso nome, né? Conhece até os fios de cabelo que há na nossa cabeça, como a Bíblia diz. Mas de uma linguagem bem macro, assim, Ele vai olhar para a terra e ver um monte de Adão e um monte de Jesus, ou um monte de segundo ou último Adão, segundo ou último Adão. E aí Paulo diz: eu não vivo mais, eu deixei a minha vida, as minhas vontades, e agora quem está vivendo em mim é o Senhor Jesus. O próprio Paulo diz lá em Corinto que um morreu por todos, logo todos morreram, e os que estão vivos não vivem mais para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Então quando a gente fala disso, deixa o Senhor viver, não viva você, logo a gente já pensa naquela dificuldade de preço, de deserto, de vida difícil. E a verdade é que se o Senhor viver plenamente em nós, vai ser a melhor vida possível. O melhor lugar, o lugar mais seguro é estar plenamente na vontade do Senhor. As águas que tem por aí saciam momentaneamente a nossa sede. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher. Porém, se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Logo, irmãos, precisamos entender isso. O fato de quando falamos aqui, viva seu propósito, deixe Cristo viver em você, não é um peso isso, é um peso de glória. É uma bênção deixar o Senhor viver em nós. Quanto mais Jesus vive em nós, menos problemas normalmente temos, menos decepções, menos coisas ruins acontecem conosco quando o Senhor está vivendo em nós. Aí alguém vai dizer: não, mas ele vive porque eu sou o templo do Espírito Santo. Ele pode viver, porque a Bíblia nos garante que ele vai viver, vai morar em você, mas ele pode estar lá guardado, trancafiado, na profundidade da nossa alma, porque ele vive no nosso espírito tentando acessar essa alma, e nós trancamos lá, colocamos as barreiras e falamos: quem vive aqui é Rubens, quem vive aqui é Adão, e o Senhor não viverá em mim, o Senhor não se expressará em mim. Então o Senhor quer viver em nós, irmãos.
porque tudo é pelo Senhor. Quando acertamos, é o Senhor que acerta. Quando erramos, é o Adão que erra, ou o Rubens que erra. O problema é que às vezes queremos atribuir tudo, ou os nossos acertos, a nós mesmos. E na vida ou na carreira cristã, tudo é o Senhor. É o Senhor que faz a obra. Porque Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é você vivendo quando as coisas dentro do reino começam a dar certo. É o Senhor se expressando em você. Esses dias estávamos contando um pouco a história aqui da igreja e lembramos quando viemos para cá, para esse salão. 12 pessoas, cadeiras alugadas, sem som, sem nada, sem estrutura alguma. Aí alguém vai dizer: nossa, que coragem, irmãos. Que coragem. Você acha que eu tinha coragem? Eu não tenho hoje. Com os irmãos todos aqui, eu não teria essa mesma coragem. Se fosse para nós sairmos daqui hoje, ir para o mesmo salão, com as mesmas condições, iniciar tudo de novo, eu não teria coragem. A não ser que o Espírito Santo de Deus nos invada. Então, estamos aqui não é por coragem minha, que alguém vai dizer: nossa, que pastor corajoso, que homem de fé. Que homem de fé? Que coragem, irmãos. Não é coragem, não é fé alguma. É a indução do Espírito vivendo em nós e trazendo uma clareza que eu não sei explicar para você, mas que vai dar certo. Então não é coragem minha, ousadia minha, fé minha, não tem nada a ver com isso. É o Espírito induzindo o homem, é o Espírito vivendo no homem, é o Espírito dizendo: vai dar certo, eu estou na frente, eu estou comandando. Amém? Então não há mérito meu, muito menos da Tamires, nenhum de nós dois, quando viemos para cá fazer toda aquela loucura. Não há mérito nosso. Esses dias estávamos conversando e chegamos nessa conclusão, que é a indução, e muito menos dos irmãos que estavam lá quando iniciamos. Não há mérito de ninguém. O mérito é do Senhor, usando vocês para acreditar e usando a gente para acreditar em algo que humanamente era impossível. E já estamos aqui há quanto tempo? Então deixe esse Espírito articular em você. Pergunte para esse Espírito se você está tomando as decisões corretas. Ele está dentro de nós, irmãos. O Senhor está dentro de nós. O Senhor conversa conosco. O Senhor deseja viver a vida humana com você. O viver humano do Senhor Jesus está expresso no Espírito em que recebemos. Quando o Senhor disse: e eu reparti com eles a glória que tu me deste. Quando o Senhor disse: eles receberam a plenitude, e graça sobre graça. Então esse viver humano foi repartido conosco. Da mesma forma que almejamos a presença do Senhor, Ele também almeja a nossa presença. Porque juntos fazemos uma grande obra que, em todos os aspectos e todas as coisas, o Senhor Jesus é glorificado. Essa é a finalidade, sempre glorificar o Senhor Jesus. O Pai desejou que o Filho fosse glorificado nessa era. O Pai deseja que o Filho seja glorificado nessa era. Por isso que o texto diz que Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo servo, foi obediente, tomou forma humana, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. Nos céus, na terra, embaixo da terra, todos devem crer e confessar o Senhor para a glória de Deus o Pai. Amém? Então, comece a deixar o Senhor, que eu possa deixar o Senhor viver melhor em mim, que você também possa deixar o Senhor viver melhor em você. Que bênção! Imagina se nós daqui 5, 10 ou até um ano dissermos a mesma coisa que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Enquanto temos aquela ideia: eu deixei isso, eu deixei aquilo outro. Você vê a diferença de Pedro.
A diferença de Pedro para Paulo. Pedro pergunta para o Senhor, com 3 anos de deixando as coisas: eu deixei várias coisas que eu ganho. E Paulo, se você ler Coríntios 11, e se você ler o próprio Filipenses depois, ele vai falar: olha, eu sei ter isso e sei ter aquilo, sei ter prosperidade, sei passar necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você ler o currículo de Paulo, ele vai dizer: olha, naufraguei, fui tirado da cidade, desci pela cidade escondido, fui arrastado, tido como morto, tomei as chibatadas do Senhor por 3 vezes, por isso que ele diz: eu trago as marcas de Cristo, e tantas outras coisas mais. Porque ele entendeu, irmãos, que a melhor vida é viver a vida de Deus. Ele entendeu que a melhor coisa é viver o que Cristo quer que nós vivamos, e não nós mesmos. Amém? Então, irmãos, que nós possamos deixar o Senhor se expressar em nós. Se você se expressar todo dia: eu sou assim, eu sou dessa forma, esse é meu jeito, essa é a minha criação, essa é a minha forma de governo, essa é a minha forma de pensar. Se nós fizermos isso, o Senhor não vive em nós. O Senhor não acessa a nossa vivência. Por quê? Porque eu estou vivendo. Agora, se eu falar: estou aqui, Senhor, viva, se expresse, toque em mim, muda a minha vida nesse sentido. Qual é o problema, para nós encerrarmos? O problema é que aprendemos que salvação é o fim de todas as coisas. Eu vou lutar minha vida inteira para me ser salvo. E Jesus quer que nós entendamos que salvação é o início de todas as coisas. Eu fui salvo para me reinar em vida. Eu fui salvo para deixar Cristo viver em vida, viver na minha vida, ou viver a minha vida. Ora, pensamos que vamos viver a nossa vida inteira: ora estou salvo, ora não estou salvo, ora estou salvo, ora não estou salvo, e lá no fim vamos ganhar a salvação. E a salvação é o início de tudo isso, não é o fim de tudo isso. Então, não deixamos o Senhor viver. Quando recebemos essa graça de Cristo viver em nós, é para que nós possamos cumprir a vontade dele, é para que nós possamos trazer o reino dele, é para que nós possamos viver e andar nas marcas dele. Amém? Então, que você possa dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Até que ponto Cristo tem vivido em nós? Até que ponto Cristo tem vivido na minha vida? O Senhor quer viver mais em mim. O Senhor quer se expressar mais em mim. O Senhor quer viver a minha vida, ou a vida dele em mim. Que nós possamos deixar o Senhor Jesus viver a nossa vida. Porque na maioria das vezes só vai ter coisas boas. Na maioria das vezes só vai ter acertos. Na maioria das vezes o Senhor vai nos levar a cumprir o propósito dele. Mesmo que seja às vezes alguma coisa dolorida, o Senhor estará conosco. Agora, difícil é passarmos coisas difíceis sem o cuidado especial do Senhor para conosco, porque nós deixamos lá ele escondido, trancafiado lá nas entranhas do nosso espírito, sem acesso à nossa alma, e vamos lá e tomamos as nossas decisões. E quando não tem mais a quem recorrer, não sei se você é assim, eu sou às vezes, quando já recorremos a várias coisas, aí lembramos que temos um Pai, aí lembramos que recebemos o Senhor em nós, aí vamos consultar o Senhor. Note isso, eu sou assim também. Quando não tem recursos, aí por fim vamos atrás do Senhor. Quando os médicos desenganam e não há mais o que fazer, aí vamos atrás do Senhor. Que possamos mudar isso, irmãos, nas nossas vidas. Vamos primeiro ao Senhor.
vamos primeiro ao Senhor, depois entendemos o que Ele quer das nossas vidas e por fim vamos atrás de outras pessoas. E normalmente, se nós formos a Ele com fé, disposição e certeza no nosso coração, dificilmente procuraremos pessoas, porque teremos dele a resposta. Sim, teremos dele a resposta. Não, teremos dele a resposta. Espere, não é agora. Amém? Que possamos ter isso nas nossas vidas, para a glória de Deus.